Correção PET Português, volume 2, 2021, semana 4, primeiro ano. Eu sou a Prof. Lili e eu vou acompanhar vocês nessa correção. Correção de atividades, primeiro ano, português, semana 4, páginas 15 a 18 do PET. Número 1. Leia em seu PET o poema Os Meus Versos. Então, nessa semana, nós teremos um poema, em formato de soneto, do qual a pessoa vai falar sobre um problema do amor que ela teve, que se perdeu. E ela, no início, parece muito triste, mas depois ela vai se revoltando aí com a outra pessoa, ok? Então, o poema é um texto literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. Letra A. Qual é a temática do poema lido? Então, é o fim de um relacionamento amoroso. Então, é muito comum também os versos, poemas, sonetos serem sobre essas questões aí de amor. Letra B. Na primeira estrofe do poema, com quem o eu lírico dialoga e por que faz uma súplica negativa tão energética? Então, ele faz ao seu amor, ou seja, a pessoa que possuía algum relacionamento amoroso com ela, mas que se desfez, Então, ele fica muito triste com o que aconteceu, Quem de nós, nunca passou por isso? Número 2. No contexto do poema Meus Versos, podemos observar que as palavras se tornam mais expressivas quando são empregadas em sentido figurado. Esses recursos de expressão, que dizem respeito ao sentido, à posição ou à combinação das palavras, são conhecidos como figuras de linguagem. Letra A. Entre as figuras de linguagem, a gradação consiste na utilização de uma sequência de palavras de maneira gradativa dentro de uma mesma ideia. Essa sequência de palavras pode ir se amenizando ou ir se exagerando. Identifique a sequência gradativa presente na primeira estrofe do poema lido. Então, eu coloquei aqui: deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento, os arraste ao vento. Então, ele vai aí se desfazendo ao longo das ideias aí dos versos. Número 3. Na segunda estrofe, o eu lírico fala de si. Letra A. Descreva o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Então, antes ele escreve versos, sonha e ama. Depois ele deseja esquecer, quer rasgar os versos e age com sentimento de orgulho e de revolta com a situação. Então, ele começa bem, lembra, Antes ele falava, amava, sonhava, escrevia versos. Depois ele ficou revoltado. Letra B. Qual é a figura de linguagem presente no verso rasga-os na mente, se souberes de cor? Então, é uma metáfora, pois não há como rasgar os versos na mente. Então, eu penso que está se remetendo ao rasgar o papel, rasgar o poema, Não tem como rasgar versos. Poderia ser esquecer, Mas rasga-os na mente, não tem como. Então, é uma metáfora. Letra C. Qual é o sentido do verso? Que volte ao nada o nada de um momento. Então, eles vão se referir a algo insignificante, um momento insignificante, ou algo que não aconteceu. Volte ao nada, o que nada de um momento. Então, o que aconteceu? Nada, não é isso? Então, foi um momento. Ou o que aconteceu e que ele achou insignificante, como se fosse um nada, ou algo que não aconteceu, que ele esperava que acontecesse e não aconteceu. Pessoal, o Geografidades tem ajudado vocês aí na correção? Então, ajude aqui esse canal, apoie esse canal, inscreva-se aqui e dê o seu like nos vídeos. Número 4. Na terceira estrofe, o eu lírico identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos seus. Letra A. A proximidade que é sugerida entre o eu lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória? E por quê? Então, sim, pois não é apenas ele que sofre. Várias pessoas já passaram pelo mesmo sofrimento que ele. Então, ele fica inicialmente lá revoltado com a situação dele, tá? Mas depois vai falar, todo mundo já passou por isso mesmo.
Quem não sofreu por amor, não é verdade? Letra B. O verso asas que passam, todo mundo assente foi empregado em linguagem figurada. O que a palavra asas simboliza no contexto do poema? Qual é a figura de linguagem existente nesse verso? Então, as asas refere-se ao sofrimento que é passageiro, que irá voar, né? Que irá sair. E é uma metáfora. Letra C. O verbo rasgar é empregado 3 vezes no início de determinados versos. Esse tipo de repetição é chamado de anáfora. Qual é a finalidade de se repetir tantas vezes essa expressão? Então, demonstrar a mudança de sentimentos, a progressão deles com o tempo e assim dando uma ênfase ao verbo rasgar. Número 5. Na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida cria certa confusão em relação ao enunciador e ao receptor. Para você, essa expressão é um aposto, ou seja, um termo explicativo, ou um vocativo, que é um termo apelativo. Justifique a sua resposta. Para mim é um vocativo, pois ela está se referindo a si mesma como uma pobre endoidecida. 6. Esse poema trata um soneto. Sobre esse tipo de composição, assinale as alternativas corretas. Esse enunciado tá meio maluco, né? Mas tudo bem. Esse poema trata-se de um soneto, tá? Né? Sobre o soneto, assinale as corretas. Então, a primeira compõe-se de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, separadas entre si por uma linha em branco. Verdadeiro. Então, vamos marcar aí. Na verdade, há várias formas de se fazer o soneto, né? Mas a gente considera essa opção correta. Letra B. A estrofe do soneto é formada por versos e cada verso é uma linha poética. No último terceto, encontra-se quase sempre a chave de ouro ou a ideia essencial do soneto. Então, não necessariamente, né? Então, essa opção não está correta. C. Não obedece às formas fixas. Então já está errado, porque é sim uma forma fixa. O soneto é uma das formas fixas clássicas mais antigas que existe de se fazer poemas. Letra D. Os versos do soneto apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas. São decassílabos. Sim, isto é, tem 10 sílabas poéticas para cada um. As sílabas poéticas são auditivas e não gramaticais. Super verdadeiro, é o que caracteriza o soneto. Letra E. Além do ritmo, que é o efeito produzido pela regularidade das sílabas poéticas no poema, o soneto também apresenta rimas, pares de palavras que apresentam o mesmo tipo de sonoridade nas terminações dos versos. Sim, né? Que é o que vai fazer o soneto ser tão bonito. Beleza? Pessoal, obrigado por terem ficado aí até o final dessa correção. Para quem quiser conhecer mais os sonetos, tem sonetos maravilhosos. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu lia tantos sonetos, né? Sonetos de amor, muito, 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 muito bonitos, viu? Depois vale a pena vocês conferirem. Beleza? Super beijo para vocês. Dê o like no vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima! Tchau, tchau!